Fala pessoal, eu sou o André e hoje nós estamos dando início ao nosso canal Famílias Raras. Para mim é um grande prazer estar iniciando esse projeto. É um projeto que nós já estamos desenhando há algum tempo e quando a gente começa a ver a realização é muito bom. O objetivo do canal é trazer sempre, né, instrução, formação, trazer uma palavra de apoio para famílias de criança especial e também se tornar uma voz para defender a causa do projeto. E à medida que nós fomos aí construindo juntos, né, cada episódio, cada amigo que a gente trouxer, você vai entendendo que o nosso objetivo é trazer essa colaboração, trazer, né, esses amigos para poder trazer, compartilhar uma palavra, compartilhar, né, um pouco da área técnica também, e isso de alguma forma poder contribuir para as famílias, trazendo um ambiente, né, melhor, um ambiente mais saudável, um ambiente mais alegre, um ambiente mais conectado para a gente ter resultados significativos em cada criança, ajudando, colaborando. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Você que ainda não nos segue, segue aí a gente no canal, compartilha com o máximo de amigos que você puder, dá um like para a gente, né, ir levando esse canal a atingir o objetivo, chegar em cada família. E hoje, né, no nosso primeiro episódio, eu tenho a honra de ter um grande amigo, né, que Deus nos juntou, nos formou junto, nessa caminhada aí, o grande amigo Ronaldo, pastor, né, Ronaldo. É um prazer, Ronaldo, ter você aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz de poder iniciar o podcast com você, né? A gente vem conversando de algum tempo e eu gostei demais do tema. Eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido com esse tema de hoje, né? O Ronaldo, ele é casado com a Adriane, pai de 3 filhos, pastor da igreja Ministério Vinde a Mim, diretor regional da Missão Vida. Ele é administrador de empresas, consultor empresarial, graduado em administração de empresas pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em psicologia positiva e coach, é practitioner em PNL e analista comportamental. Ronaldo, seja muito bem-vindo à família Rara. Fique à vontade, né? É um prazer estar com você aqui na mesa, poder compartilhar, a gente bater um papo sobre aquilo que é o tema de hoje. Fico muito feliz. A casa é sua. André, muito obrigado pelo convite. Realmente o assunto é muito importante e sinto honrado em poder participar aqui da Família Rara, né, e parabenizar você, a Marina, por essa iniciativa. E eu entendo que vocês estão pegando um legado aí do Samuel e continuar ele. E talvez esse seja todo o propósito. Acho que as famílias precisam de mais informações sobre as raridades que acontecem na nossa vida. Elas não param, né? Exatamente. E, né, já partindo um pouquinho para o tema aqui, né? Como você disse, todos nós somos raros, né? Todos nós, né, viemos aí, né, da nossa formação, mas como que a gente pode despertar a consciência para o raro? Então, na vida, nós precisamos despertar a consciência para muitas coisas. Certo. A questão da raridade, ela faz parte da nossa vida. Uhum. Se nós olharmos a vida de Jesus, por que Jesus foi perseguido? Porque ele era uma pessoa rara, era uma pessoa diferente. Quem é que chegava aqui nesse mundo e falava assim: se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2, se baterem numa face, dê a outra, né? Combata o mal com o bem. Então, Uhum. pela sua raridade, e por isso mesmo ele foi muito rejeitado. Uhum. Mas por que essas coisas acontecem na nossa vida, né? É o diferente. Uhum. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a rejeitar o diferente. E isso, por que essas coisas acontecem? Desde a nossa concepção, nós vamos formando nossas crenças. Verdade. Mas o que é crença, né? Uhum. Crença é tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade. Olha só. Tudo que nós acreditamos que é verdade é uma É crença. uma crença. E Legal. isso vai formando dentro de nós um sistema de crenças, Uhum. né? E a questão é que essas crenças, elas são inconscientes. Olha só.
E quando eu formo meu sistema de crença, Uhum. tudo que eu faço é para atender meu sistema de crenças, Uhum. consciente e inconsciente, né? Entendi. Então, voltando aqui para o tema, né? O que acontece quando a- eu recebo uma notícia de que há algo raro na minha Uhum. família, que está chegando alguém, um filho, seja com qual situação for, que não é o comum, não é o aceitável, não é o normal, Uhum. né? Por que acontece isso comigo? O que eu quero falar aqui, André, é que tanto as pessoas que recebem na sua família algo raro, quanto as pessoas que estão de fora, que estão vendo aquela situação rara, Uhum. precisam compreender uma coisa, né? Que coisa é essa? Como lidar com essa situação dentro de mim, né? Como eu fui crescendo e Uhum. estabelecendo meus sistemas de crenças, eu fui criando padrões na minha Uhum. vida. Então, eu entendo no meu inconsciente que tudo tem que ter aquele padrão. Se tiver aquele padrão, é normal, senão Se, é a f- coisa normal. se foge daquele padrão, né, já definido, Está então definido. é, Então, a minha tendência é talvez rejeitar. é legal você falando isso porque quando a gente recebeu, né, a notícia do nosso Samuca, né, do Samuelzinho, na gestação da Marina, foi exatamente esse choque. E aí? Como nós faremos? É, Qual que é a síndrome? Tem síndrome? Não tem? E aí, para que lado que a gente vai? então. Realmente, ele é um choque, né, que a gente recebe aí, porque todo mundo espera o É, normal na exatamente. gestação, né? Então, assim, tanto aquele que tem a pessoa que é rara, Uhum, quanto aquele que está de fora, criou seus sistemas de crença. E aí, o que acontece? Tudo que eu vi, tudo que eu testemunhei, tudo que eu participei, tudo que aprendi na escola, com a minha família, com os uhum, amigos, nas formações, eu gerei crenças, certo. né? Então, imagina, eu já vi casos assim, uma família que recebeu a notícia que viria um filho com síndrome de Down. Uhum, Muitas famílias se desmoronam. uhum, E não é por não aceitar, uhum, é porque o diferente chegou e de uma forma que confrontou toda a nossa expectativa de vida. uhum, Porque a nossa expectativa era o quê? A nossa expectativa é que vinha a pessoa mais perfeita do mundo. uhum, Então, o que é perfeito e o que é imperfeito? Né? Nós comentávamos até uhum. antes, né? O que é normal, o que é anormal, né? A Talvez. partir de onde a gente tá vendo, né, É, esse normal, né? então, talvez, eu acho que normal é ter, né, os dois braços, as duas pernas, tal, tal, Uhum, tal. A parte cognitiva ser normal. Mas o que é normal? uhum, Né? E o que é o defeito? Todos nós temos defeitos. verdade. Né? Todos nós temos defeitos. Talvez alguns são físicos. Uhum, E talvez uns comportamentais. Talvez alguns de caráter. Todos temos defeito. uhum, Na verdade, o nosso desafio é entender que tudo está perfeito ou nada é perfeito. Né? legal. Perfeito só Deus, Uhum, só o Senhor. Né? Em parte nós profetizamos, em parte nós conhecemos, uhum. mas quando vier o perfeito, né, nós vamos saber de todas as coisas. A Bíblia fala também do perfeito amor e lançamento. Então, eu acho legal você falar isso porque eu creio que vai tirar um pouco do peso, né, de algumas pessoas, porque realmente quando recebemos ali a notícia, né, a partir de onde nós recebemos é importante, né, o que que isso gera, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque talvez, né, você que está nos assistindo, você que vivenciou ou está vivenciando, né, eu creio que é extremamente importante a gente te ajudar a tirar esse peso. Porque realmente, Ronaldo, é um peso. Exatamente. E você viveu isso. Certo. Então você está falando com propriedade. E a gente falando hoje com as famílias que têm situações raras em seus lares, né, pode aprender muito com você e com a Marina. Porque sentir o peso é normal. Uhum.
Tá normal. Por Uhum. quê? Porque você tem todo um sistema de crenças que te Uhum. levou e a nossa expectativa, né? A expectativa é inversamente proporcional à frustração. Uhum. Se eu criei expectativa demais, né, eu poderei ter Tem uma uma grande grande frustração. frustração, ok? Porque eu modelei uma Uhum. perfeição que ela já não existia. Uhum. Você já não teria, porque seu filho ele veio com ele já viria com alguma deficiência no padrão que nós pré-estabelecemos, Exatamente. ou que a sociedade, né, E acaba colocou como um padrão, né? colocou como padrão, entendeu? É engraçado porque quando a gente, né, conversa, um dos maiores desafios que se fala, né, sobre, né, uma família de criança especial, alguém que é especial, é o preconceito, são os rótulos que são colocados a partir, né, como você disse aqui com muita propriedade, de um modelo. Mas qual que é esse modelo? É. O que é o O que perfeito? que é o O perfeito? que é o melhor? Né? Então, isso não existe. Eu lembro de uma médica que ela falou assim pra nós, falou, olha, é, o Samuel, né, falando propriamente dele ali, ele vai se desenvolver, ele vai, independente qual seja uma limitação física que ele tem, mas ele vai conseguir se desenvolver a partir daquilo que ele for aprendendo ali a andar, a conversar, né? Então eu vejo muito isso, né? Eu acho que muitas pessoas trazem o peso para isso, né? Então, a partir do que é perfeito? Porque a partir daquilo que é a limitação da pessoa, ela consegue se desenvolver e ter uma vida tranquila, né? Exatamente. Então, você falou bem, o que é que nós vamos aprender com essa situação? Uhum, E aí existem pessoas imperfeitas lá de fora, uhum, existem pessoas imperfeitas na nossa casa, existe eu que sou imperfeito. O que é que eu preciso aprender? Como lidar com isso? uhum, Com as situações que a vida nos coloca, uhum, né? É, nós podemos deparar com uma morte, nós podemos deparar com uma doença, nós podemos deparar com uma situação financeira difícil. Tudo na minha vida vai ser como eu vou lidar com os uhum, problemas, com as dificuldades. Então o Senhor fala assim: me busca que eu vou te ajudar. uhum. Eu te ajudo, estou contigo. Diga Eis que estou fraco que eu sou contigo. forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, Uhum, Deus está conosco. Então, nós aprendemos com o Senhor uhum, como lidar com as dificuldades que vão vir, porque são elas que estão nos ensinando. uhum. Nos ensinando o quê? A sermos melhores. Para quê? Para ensinar outros, para Exatamente. ajudar outros. Uhum, Né? O que seria da minha vida se não fosse o meu próximo? uhum, Por isso que Deus fala assim: todo mandamento resume-se num só: uhum. amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só. Isso é Né? tão interessante porque o que a gente vai percebendo, né, conversando com famílias, que esse amor ele vai minando, né, pela dor, pela frustração, pelo desafio, que realmente tem os seus desafios, mas eu vejo que as pessoas elas vão perdendo isso, vão É, perdendo esse verdadeiro amor que nutre, que sustenta, que fortalece, né? exatamente. Então eu preciso tomar consciência Uhum, de que não existe nada perfeito. Na infância eu até ouvi uma frase, uhum, e acho que fez parte até de uma peça de teatro: uhum, todo mundo é louco ou ninguém é louco. Todo mundo é perfeito ou ninguém é perfeito. aham, Né? Então nós não somos essa perfeição. Então, à medida que eu tomo consciência das minhas deficiências, uhum, né, eu começo a trabalhar elas. A uhum, partir do momento que eu tomo consciência das minhas potencialidades, eu começo a trabalhar ela melhor. Ou seja, eu quero diminuir as minhas deficiências e melhorar as minhas potencialidades. uhum. Mas sempre, sempre, nas minhas deficiências, eu nunca vou ser o melhor, eu nunca vou ser o destaque. Por quê? Porque elas são minhas limitações. Uhum, Paulo dizia, né? Há um espinho na minha carne, né? Eu não consigo, né? aham, Ser tudo, eu não consigo ser perfeito. Então, todos nós temos esses uhum, espinhos e temos as nossas dificuldades. uhum, Mas isso me remete a uma coisa, André. É na minha deficiência que eu olho para o lado e falo assim: eu tenho o André comigo aqui, né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho alguém que está junto comigo, uhum, eu tenho um irmão da igreja, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que vai ajudar na parte no que eu uhum. sou bom. A Bíblia fala, nós somos um corpo, né? Dependemos. Não adianta a mão querer fazer o que é o pé querer fazer o que é da mão. Ou Exatamente. seja, eu gosto muito desse conceito, né? E eu lembro assim,
passando alguns flashes aqui na memória, quando eu ia com o Samuel na ACD, né, e a gente via ali, né, várias crianças que estavam ali de alguma forma com a sua limitação, mas elas foram aprendendo a lidar com a limitação, elas foram, né, transformando ali ao que aos olhos de mundo poderia ser uma limitação, para ela já não era uma limitação mais. E ela entendia que ela dependia do pai, da mãe, ou seja, ela foi já criando dentro dela esse conceito. Eu não vou dizer que é o melhor conceito, mas talvez se aproxima muito mais do que a Bíblia fala de ser corpo, de Uhum. ser um. Porque se eu tenho uma limitação no andar, eu tenho o Ronaldo que vai ser, né, o meu braço ali que vai me conduzir. Ou seja, a gente está completando uma perfeição a partir de uma ótica nossa cristã, que é a Bíblia, né? Uhum. Então, não existe pessoas imperfeitas. Uhum. Existe mentes e corações Olha imperfeitos. só, legal. Né? É o como eu olho para o outro. Uhum. Né? Quando eu olho para o outro e ele não é igual a mim, Uhum. como é que nós vamos construir coisas juntos? Né? Se Deus colocou essa pessoa na minha vida, como é que nós vamos transformar e fazer coisas melhores juntos? Aham. Somando as nossas imperfeições e as nossas qualidades Uhum. para nós crescermos juntos. Uhum. Né? Então, para Deus, Deus está olhando tudo. Por exemplo, o Samuel vindo do jeito que ele veio, a Uhum. questão não é como Samuel veio, é como nós vamos lidar com ele. Exatamente. Como nós vamos conviver com ele. Deus não está olhando para as deficiências dele, Deus está olhando para as minhas. Uhum. Como que o Ronaldo vai lidar com ele? Olha só. Nós tínhamos um trabalho na Praça Sérgio Pacheco, Uhum. que era trabalhar com os moradores de rua. Uhum. E esse trabalho eu gosto de levar à igreja, porque era um grande ensinamento para a igreja. Uhum. E eu falava para as pessoas, nós não estamos aqui Uhum. por causa deles. Nós estamos aqui por causa de nós. Eles são a nossa oportunidade. Exatamente. Porque Deus tem o poder para colocar comida na Uhum. boca dele, Sou eu que para tô colocar o pecando. alimento, para vesti-lo. Deus tem Uhum. esse poder. Mas Deus está olhando aqui e falou, eu vou te dar a oportunidade Uhum. de ser quem eu quero que você seja. Então o Samuel foi uma oportunidade e vocês estão transformando essa oportunidade Uhum. num algo muito maior. Eu lembro Né? que a Marina fez uma entrevista uma vez, era o dia das mães, né? E quando a repórter perguntou, ela falou assim: olha, a gente não olha para o Samuel e a gente não vê as limitações dele, a gente vê o potencial que ele tem na vida dele e o que que eu, como pai, ela como mãe, né, nós como casal, o que que a gente poderia fazer para ajudar naquele potencial ele alcançar o objetivo, o propósito dele, né? Então, assim, e a gente via que, como a gente mudou a lente, conseguiu colocar uma lente, né, diferente, a gente conseguiu, né, ajudar ele a ter grandes resultados, vencer vários, né, prognósticos, diagnósticos, a gente foi conseguindo juntos ali, a partir disso que você falou, mudando a gente, Uhum, porque ele era perfeito, exatamente. ele tava, né? Na verdade, o Samuel foi para todos nós, todos que Uhum. conviveu com ele, e todos a partir de agora, Uhum. o professor. Uhum. Ele foi o professor. A cada dia dando uma lição. Uhum. E se a gente tem esse olhar, a gente aprende muito. E a Uhum. gente cresce muito. E nós nos tornamos uma pessoa melhor para nós e para o Para o próximo. próximo. Se nós fizermos isso, nós Uhum. estamos cumprindo a nossa missão. É. E eu vejo assim que é um grande desafio, né? Quando é, a gente depara com uma família e, né, que tem uma situação dela e não conseguiu mudar a lente, né? E a gente viu vários casos, Ronaldo, de família, assim, de que a criança ela estava ali literalmente acamada, tendo condição de estar numa outra realidade, se a família tivesse se permitido trocar a lente de olhar Exatamente. para aquela criança e falar: ali tem um potencial, aqui é a minha escola, aqui está me aprimorando, e essa aprimoração vai dar um resultado extraordinário É. na vida dessa criança. Nunca é o problema, é sempre como eu olho para o problema. Uhum. Eu posso olhar como um verdadeiro problema, eu posso olhar Uhum. como uma alternativa de aprendizar, de crescer, me desenvolver, Uhum. né? Que seja solução para mim, que seja solução para outros, né? Que o mundo perfeito não existe. Eu Uhum. falo assim, as pessoas querem um mundo perfeito. Então, você quer acelerar seu processo e ir para o céu, porque Exatamente. só lá, Aham. né? Então, eu gosto de citar um exemplo, né, do eletrocardiograma, Uhum. né? Como é que é um eletrocardiograma, né? Ele sobe, desce, sobe,
desce. O Uhum. que é o sinal disso? Uhum. Que o coração está batendo e que nós estamos vivos. Quando ele faz uma reta, Acabou. acabou. O que é a reta? Uhum. É a perfeição. Uhum. Boa. É a perfeição. Então, gente, isso aqui a perfeição é a morte. Aham. A perfeição é a morte. Uhum. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Uhum. Então, quando chegar a morte, eu venci tudo. E é tão interessante você É, falando isso aí, porque se a gente for parar, né, para pensar, e muitas vezes a gente não pensa assim, a gente tá querendo buscar esse nível de excelência, de perfeição, mas perfeito é a morte. perfeito é a morte. E é Entendeu? talvez assim, né, para nós cristãos, a gente trabalha muito isso, que é a gente vive por um dia da nossa vida, né? A gente dedica essa breve passagem aqui por um dia, Uhum, que é a morte, né? exatamente. Que é a última vitória. Então, nós agora, o que Uhum. nós temos que fazer? Né? O olhar, mudar o nosso olhar. Uhum. Para todas as situações. E isso não é só para pessoas raras, famílias Uhum. raras, é em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Olhar para o outro como uma oportunidade. As Uhum. pessoas difíceis da nossa vida são uma oportunidade. Porque para eu crescer, Uhum. eu tenho que ter paciência, resiliência, amor, compaixão. Eu me torno uma pessoa melhor com Uhum. esses 4 fatores sendo grandes na minha vida, Uhum. né? Jesus ensinou isso o tempo todo para nós. Uhum. Tenha compaixão do próximo. O que é a compaixão do próximo? O outro tem seus defeitos. O outro tem seus pecados, Uhum. que na verdade só são diferentes do seu. Uhum. Só isso, né? Seja resiliente, ou seja, suporte as aflições da vida e cresça com eles, Uhum. amadureça com eles, né? Que esse conceito é mais profundo, que é um conceito, né, do antifrágil, Uhum. né? Não é só ser resiliente, mas pegar as adversidades, aprender com elas e nos tornarmos melhores, Uhum. né? Então, o amor, o que é o amor? O amor supera tudo, Verdade. você entendeu? Então são essas situações que vão nos fazer melhor Uhum. e Deus está nos dando essa oportunidade. Uhum. Isso tudo é oportunidade, Deus. Cada Uhum. coisa que acontece na sua vida é uma oportunidade. Uhum. Para você crescer, aprender, se tornar melhor para você Uhum. e para as demais pessoas. Nós estamos aqui numa grande escola da vida. E tudo que acontece com nós e tudo que Deus permite faz a gente nos tornar mais parecido com Cristo. Uhum. Né? Porque esse é o Esse é o desafio. objetivo. É um grande desafio, né? Porque quando a gente começa aí nessa mudança de mentalidade, em trocar a lente, eu acho que são fases que cada família vai passando, cada um no seu tempo. A gente não imagina que do outro lado tem algo muito melhor. Exatamente. O que leva a gente a sofrer com essas Uhum. situações é porque nós entramos num estado, Uhum. e isso é escolha, tá? Uhum. Um estado de comparação e julgamento. Uhum. Então eu recebi um filho raro. Aí eu comparo com o filho Do outro. da mesma idade do meu. Uhum. Ah, o meu podia estar correndo. Ah, o meu. Ó, comecei a comparar, Uhum. tá? Mas o outro também não tem uma série de coisas. Uhum. O amor do pai, o carinho, né? A simplicidade, a humildade, a pureza daquele outro. Opa. Uhum. Então, se a gente colocar isso na balança, não dá para comparar. Uhum. O filho do outro é filho do outro. O meu filho é o Uhum. meu filho. E vem o julgamento. Por que isso aconteceu? Será que eu cometi um pecado? Será que eu fiz isso? Né? Eu Uhum. julgo o outro também. Então, tudo isso me leva para um estado de sofrimento. Uhum. É uma escolha que eu faço. Uhum. Isso traz o quê? Tristeza, né? Amargura, pode vir a trazer depressão, Uhum. né? Rejeição. Então, me leva para um lugar Uhum. que não é onde que Deus quer me colocar. Ou eu posso me colocar num estado de graça. Uhum. É uma escolha. Eu fui presenteado com a raridade. Uhum. Deus está me dando a oportunidade. Uhum. Eu posso aprender com essa situação. Eu posso ensinar outros com essa situação. Né? E aí me leva para um estado quê? De criatividade, de amor, de bondade, de pureza, de Uhum. simplicidade. Né? Me leva para um outro estado. Uhum. E aí eu escolho qual que eu quero. O Que eu quero viver, né? que eu quero viver. São escolhas, né? E talvez quando a gente ainda não mudou a nossa mente, que parecem ser difíceis, mas
talvez o mais difícil é continuar com esse modelo errado, né? Exatamente. André, eu não posso ser movido pelas minhas emoções e sentimentos. Uhum, É aí que o ser humano está falhando, uhum, porque normalmente nós somos movidos por essas coisas. E isso me leva para uma situação muito ruim, uhum, né? O que o Senhor fala, né, na Bíblia sobre ter domínio próprio. uhum, Eu tenho que ter o domínio. Eu posso escolher minhas emoções. uhum, Ah, Ronaldo, mas eu não posso impedir de ficar triste. Não, de ficar não, de permanecer sim. uhum. Exatamente. Eu posso sentir a tristeza, mas ficar lá é uma escolha. Uhum, Porque aí eu começo a semear, cultivar a minha tristeza, lamuriar, a reclamar. E aí eu uhum, tô ficando ali, eu vou me alimentando. Ou eu posso alimentar o seguinte: eu estou triste, aconteceu a situação, perdi um ente querido, perdi um amigo, uma doença, alguma coisa. uhum, Realmente me entristeceu, mas eu não vou ficar lá. Eu vou puxar o ar, eu vou recuperar e vou olhar para as outras coisas boas que estão acontecendo e uhum, mirar nelas. Então, eu não posso ficar lá. Se acontecer alguma coisa, qual é o melhor que eu posso fazer com essa coisa que aconteceu? uhum, O melhor que eu posso fazer? Ah, eu posso visitar, eu posso orar, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu vou fazer isso. uhum, Aqui, isso está ao meu alcance, mas o que está ao meu alcance, eu não posso mais. Eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho que continuar as outras coisas. Então eu posso escolher aonde eu quero ficar. uhum, Então sempre, tudo que acontece na minha vida, eu tenho que fazer a minha escolha. E é sempre uma decisão. uhum, Uma das coisas que as pessoas confundem muito é amor. uhum, Por quê? Já faz parte do nosso tema de crenças que uhum. amor é o quê? É gostar. Se amor é gostar, acabou tudo. Exatamente. Porque amor não é gostar. Amor é uma decisão. Uhum, Por isso que é uma ordem do Senhor Jesus. uhum. Amar ao próximo como a Como ti ti mesmo. mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum, Então, é uma ordem. uhum, Ele não mandou eu. Nossa, tem um sentimento de amor pelo André? Eu falei, não, eu vou amar o André. E o André tem 1000 defeitos. Mas por isso que ele precisa do meu amor. Quem não tem defeito não precisa do meu amor. É a pessoa rara que precisa do meu amor. Né? A pessoa uhum, perfeita não precisa do meu amor. A uhum, perfeição é a morte. A morte não precisa do meu amor. Né? Então, eu vou amar exatamente porque é diferente. Então, eu vou uhum, decidir amar aquela uhum. pessoa. Então, as pessoas às vezes vão casar. Ah, eu vou casar porque eu amo. Não, você vai casar porque você gosta. É. Você gosta por causa do comportamento, por causa do caráter, você gosta por causa do corpo, você gosta por causa do olho, você gosta por causa da situação financeira, você gosta. Uhum, Porque, por que é o divórcio? Porque alguma dessas coisas faltou, ou várias, ou todas faltaram. uhum. Aí há o divórcio. Porque na verdade eu não amei, eu só gostei. É. Então eu Né? poderia falar que a situação, eu não escolho a situação. Às vezes ela vai chegar para mim ali, né? Porque eu não tive escolha. Eu preciso mudar a forma com que eu olho, né, a forma que eu dou, né, vazão para aquilo que eu estou vivendo. Como que eu vou usar isso? Deus vai me dar os ingredientes. Uhum, Uma raridade, um problema, uma dificuldade, ele vai me dar os ingredientes. uhum, O que eu vou fazer? Eu posso fazer um bolo bonito como esse, né? Ou eu posso parar e começar a reclamar e não uhum, fazer nada e contaminar os outros, uhum, né? Porque pessoas amargas amarguram outras, pessoas feridas ferem outras, pessoas doentes adoecem outras, uhum, e aí eu tô disseminando o ruim, uhum, né? Então vou fazer um bolo, vou fazer uma coisa bacana com isso aqui, né? Tá tudo ruim? Tá. Eu vou fazer isso aqui ficar bom. Na hora que eu misturar isso aqui, buscar ajuda, orar, buscar na palavra, eu vou fazer isso aqui uma coisa uhum. bacana. Mas é um trabalho. É uma construção, né? E para fazer as coisas boas dá trabalho. Para fazer Uhum, as ruins é só meter o pé. é. Entendeu? Então dá trabalho. E a gente nunca, normalmente não quer ter trabalho. Eu lembro de uma passagem, né, na Bíblia que conta ali, né, Marta chegando ali para Jesus falando, olha, Lázaro morreu. Se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, ela representa, né, pelo menos para mim ali, né, um olhar de alguém que é negativo, que não confiava, que não exercia a fé e não sabia com quem estava andando. Quando Jesus consegue colocar, trazer ela para o eixo dela, trazer para o centro de tudo, que é exatamente o que você falou, né? A situação aconteceu. Uhum. Ele não vai mudar a situação.
Agora, qual forma que eu olho e transformo a situação que está negativa, que está dolorida, em algo que vai glorificar a Deus, algo que vai, né, levar pessoas a ter uma fé aumentada, né? E a gente ia vendo muito isso, né? Como que a fé do Samuel, como que ele se desenvolvia, como que encantava, né? Ele era conhecido como o beijoqueiro, né? Mandava beijo para todo mundo, encantava e ganhava, né, cada um. Que é exatamente isso, né? A gente dar um outro significado para aquilo que está acontecendo. É. O que que Paulo fala lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com Esse este mundo. mundo, mas transformai-vos Uhum. pela renovação da vossa É. mente. O segredo da nossa vida está aqui, ó. Uhum. Aqui é o nosso coração. É aqui que vai mudar tudo. Uhum. Aqui que vai mudar a sua realidade. Uhum. Aqui que vai ajudar você a encarar a sua família rara. Porque a minha Uhum. família também é rara. A sua também é. Nossa família é rara. Ela é única. Ela é única e ela é maravilhosa. Por quê? Porque é a sua família. Uhum. Então, o convite que o Senhor fez através, usando Paulo aqui para nós, é: Uhum. eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu não posso entrar na normalidade. Eu não posso entrar numa forma de continuidade e conformismo com as coisas e acomodação das coisas. Uhum. E eu vou transformar. Aconteça o que me acontecer, eu vou me transformar essa coisa numa coisa boa. Uhum. Eu vou ser um agente dessa transformação. Então, o mundo está aí, a Uhum. maldade está aí, as coisas ruins estão aí, a Uhum. enfermidade está aí, consequência do mal, né? Até Uhum. algumas raridades está aí, consequência do mal. Mas o que eu vou fazer? Como Qual é a que eu vou resposta que eu transformar vou isso? dar? Qual a resposta que eu vou dar? E a Exatamente. resposta que eu tenho que dar não é para as pessoas, eu Uhum. tenho que dar resposta para Deus. Aquele exemplo que eu citava na praça lá, eu tenho que falar para as pessoas, não são eles, qual é a minha resposta para Uhum. Deus diante dessa situação? Uhum. Qual é a minha resposta para Deus diante do conflito? Uhum. Qual é a minha resposta para Deus diante da raridade? É isso que eu tenho que fazer, entendeu? Se a gente pensa nisso, Uhum. acaba-se preconceito, acaba-se a tristeza, né, nesse sentido, acaba aquela dor que a gente sente, pela algo que nos Uhum. aconteceu. Isso é diminuto. Não Uhum. tem mais efeito. Não tem mais poder na minha vida. Porque o poder é o quê? É aquilo que eu faço para agradar a Deus. Existe um livro e até um filme, né? Em seus passos. O que faria Jesus? Uhum. Com essa situação, o que Jesus faria aqui? Se eu lembrar disso sempre, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo novo, algo inédito. Eu vou inovar, Uhum. né? E é isso que Deus espera de mim, né? Fazer novo. Eis que faço novas todas as coisas. Deus quer fazer novas coisas na minha vida, não é no final dos tempos, é É hoje. hoje. É tão interessante, Ronaldo, porque o IBGE fala que a gente tem 6,7% da população brasileira, ele possui algum tipo de deficiência. Aí, igual a gente falou, qual que é o padrão? Mas ele enquadra que são 13,2 milhões de pessoas. Uhum. E uma doença rara, né, ela é considerada rara quando tem menos, afeta menos de 1 em 2.000 pessoas. Ou seja, é um público grande, né? 13,2 milhões, não estamos falando de poucas pessoas, Uhum. mas eu creio que para nós, né, é uma grande oportunidade de ser essa resposta. É. Existem mais professores ou mais alunos? Sempre mais alunos, né? Então, professor é uma raridade. Esses são professores. São as oportunidades que nós temos de aprender, Quando, né? quando eu vi esse dado aqui, né? E aí outro dado que eu vi também interessante, diz que hoje tem catalogado mais de 7.000 doenças raras e um monte outra que não tem catalogado porque não se conseguiu decifrar e ver. Isso sempre me chamava a atenção porque eu falei, tá, eu tenho diante de mim, né, uma escola, né, um professor que está me ensinando, né, mentorado por um mestre por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo, e a gente precisa de alguma forma, né, dar uma resposta para uma classe da sociedade, uma parcela da sociedade que talvez não tenha a informação que nós tivemos, a mudança de mente que nós tivemos, né, ajuda os amigos, os familiares que sempre estiveram nos apoiando e muitas vezes nos ensinando. Então, quando eu olho para isso que você está trazendo para nós hoje aqui, realmente,
E eu gosto de dizer que nós somos famílias raras. Uhum. Ou seja, não é um slogan, né, que eu gosto às vezes de falar, mas olhando nessa perspectiva, que todos nós somos famílias raras. É. Todos nós somos pessoas raras. Nós somos o único do mundo. Uhum. A nossa digital é única. Única. Em 8 bilhões de pessoas que habitam essa terra, nós somos únicos. Né? Então nós somos raros por isso, né? E olhando aqui para aquilo que você trouxe para nós aí, né, continuando aqui, é, no seu entendimento hoje, na sua vivência, eu sei que você já acompanhou algumas famílias aí também que tinham aí, né, alguma criança especial, eh, qual que você olha ali, que você fala quais são os maiores desafios que nessa vivência você teve ali, né, de mudar a mentalidade dessa família, dessa casa? Então, o maior desafio é a pessoa encarar como essa oportunidade. Uhum, E que ela é uma família normal, uhum, com uma situação que mais cuidados. Então uhum, você tem filhos que precisam de mais cuidados e filhos que precisam de menos cuidados. Tem filho que se desenvolve rápido. Eu lembro que na infância o meu irmão mais velho, ele subia em árvores, subia nas paredes, uhum, e eu já não tinha dificuldade, na mesma idade tinha dificuldade. uhum, Então, cada um é cada um, uhum, né? Então, é a gente encarar isso de frente, porque os problemas se resolvem quando você vai ao encontro com ele. uhum, Existe o problema? Vou lá resolver ele. uhum, Então, vou lá, encarar de frente e entender que uhum, você não é rejeitado, que a sua família, que você foi penalizado, que você não foi merecedor de algo melhor. Não tem nada, não tem uhum, questão com merecimento, não tem questão com pecado, não tem questão com nada disso. Tem questão o seguinte: qual a oportunidade que está diante de mim e como que eu vou enfrentar esse desafio? uhum, Foi sempre isso que nós falamos com as pessoas. Tivemos vários casos, temos casos de pessoas da nossa igreja que tem, né, dentro do conceito de famílias raras, né? E sempre a gente procura a melhor convivência possível, uhum, né? Então, por exemplo, às vezes a criança está na nossa igreja lá, e a criança está fazendo barulho. Eu falei, deixa fazer barulho. Quem tem que se adaptar sou eu. uhum, Eu não consigo controlar ela. Imagina você controlar um autista ou alguma pessoa assim, né? Então, é ele que precisa, não sou eu. uhum, Naquele momento é ele. Talvez num outro momento seja eu, mas naquele momento é ele. Deixa ele fazer barulho, senão ele não vai vir aqui. Ele uhum, está na casa do Senhor. Então, uhum, deixa as crianças vir para cá. Não foi isso que Jesus falou? Vinde a mim as criancinhas, deixa vir. Eu uhum, tenho que recebê-las. E às vezes você tem na sua igreja ou na sua comunidade uma pessoa que tem 20 anos, 40 anos, que é rara. uhum, Deixa vir, ela é uma criança também. Recebe ela. uhum, Nós é que temos que nos adaptar, nós é que temos que receber as pessoas. Então, muitos pais ficam incomodados com filhos que têm situações raras, uhum. não só na igreja, mas na Escola, sociedade né? como um todo, na Sociedade, né? escola, no cinema, no shopping. Uhum, Vai com seu filho. uhum, Viva a vida normal, o uhum, mais normal que você puder ter. uhum, Lógico que existem limitações, mas o mais normal que você puder conduzir a sua vida, uhum, melhor vai ser para todos. Você ainda vai continuar tendo rejeições? Vai. Você vai continuar tendo preconceitos? Vai. uhum, Essas pessoas não têm consciência ainda disso. uhum, Perdoa elas. Porque assim como a gente que recebe uma pessoa rara, às vezes sente uma dor, sente uma uhum, tristeza, às vezes até rejeição, o outro também sente. uhum, Aí eu me coloco no lugar do outro, que está olhando para o meu filho, que é raro, e fala assim: ele não tem consciência, ele uhum, não passou por isso, então eu tenho que perdoar, amar aquela pessoa e aceitar ela também, uhum, né? Dentro da sua raridade. Que a raridade dela talvez seja a falta de conhecimento, de experiência. uhum, Porque nós só tomamos plena consciência uhum, quando acontece comigo. exatamente. Eu chegar e falar para você: André, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é muito fácil, mas não Uhum, aconteceu comigo. Mas o uhum. dia que acontece comigo, eu falo: André, agora eu conheço por aquilo que você Por passou, aquilo que eu passei. Eu gosto né? também de falar, dentro disso aí, algo importante que a gente vê, né? Que a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Exatamente. Inclusive S- nem em nós Em mesmos, nós mesmos. Eu né? só posso mudar a lente que eu olho para o meu filho, para uma pessoa na condição de especial, quando eu me mudo, quando eu aceito. Falo, peraí, eu tenho esse desafio. Agora, eu também tenho essa limitação, esse preconceito, essa dor, essa ferida, né? Então, eu acho que também, dentro disso que está trazendo para nós, é algo que também é importante cada pai, cada família compreender.
né? Quando a gente aceita aquilo que a gente recebeu, que do nosso, né, a gente sempre falou para nós foi o melhor presente, a melhor experiência de vida que nós tivemos até o dia de hoje. Isso tudo fez diferença. A nossa consciência mudou, a nossa visão mudou, a nossa mente expandiu para coisas que a gente, né, passava batido. Uhum. Quantas vezes nós já passamos perto de alguém que tem uma deficiência, a gente não estendeu a mão para ajudar. Pega ali uma pessoa que está atravessando um semáforo e está com uma cadeira de roda ou com uma muleta, ou não tem, né, tem a cegueira. Quantas vezes a gente parou para dar uma atenção? Uhum. Então, é o aceitar e acolher. Então, nós Uhum, temos que acolher. Acolher é uma coisa mais abrangente, uhum, né? Aceitar, não, aceitei. Você aceitou, mas a pessoa está lá e você está aqui. uhum, Beleza. Não aceitar, não, agora é acolher. É o uhum, carinho, é a atenção, é o cuidado especial, é o trato. Tudo isso faz parte do uhum, acolhimento daquela situação. A partir do momento que eu acolho aquela situação, como diz uhum, você, aí eu posso mudá-la, uhum, ou melhorá-la, ou fazer com que ela traga menos danos ao ambiente, às uhum. pessoas, ou à minha vida, assim por diante. Ok? E acho legal que você falou também essa questão eh, de trazer, né, incluir, literalmente, vamos dizer assim, essa criança no normal, né, na sociedade, incluir no seu dia a dia. Né, a gente vê alguns casos também, tem muita gente que tem o medo, né? O medo talvez da rejeição, o medo do preconceito, ou até mesmo de incluir na sociedade essa criança. Eu vejo assim que todas as vezes que a gente incluiu o Samuel, né, dentro da nossa rotina, o Samuel dava saltos de crescimento. Uhum, Saltos grandes, assim, mas a Marina estava conversando, né? Ela viu uma reportagem, ela falou, olha, de uma mulher que ela segue, e a mulher falou assim, ó, todas as vezes que meus filhos vão pra fazenda, eles crescem e crescem muito. E a gente lembrava, todas as vezes que a gente tinha uma rotina com o Samuel, igreja, a gente já foi, né, clube, cafeteria, né, padaria, o Samuel, ele crescia muito, desenvolvia muito rápido. Né? Você vai lembrar que o lado direito do Samuel, ele era todo imóvel, né? E ele desenvolveu o lado direito dele, assim, a se brincar até melhor um pouquinho que o esquerdo. uhum. Mas ele foi dando esses saltos, porque ele fazia parte da nossa família. E uma coisa que às vezes a gente observa e que vocês fizeram com maestria Uhum. foi partilhar todos os momentos com os grupos, Uhum. com as famílias, com os amigos. Uhum. Samuel fez isso, Samuel fez aquilo. E nós estamos vivendo aquela história, né? Uhum. Compartilhando com a minha esposa. Olha, bom, aqui é o Samuel aqui, olha aqui, nossa, olha aqui e tal. Quer dizer, que muitas famílias pegam o quê? Tentam esconder, Uhum. né? E vocês não, pelo contrário. Deram visibilidade a tudo. Por quê? Uhum. Permitiu que outras pessoas aprendessem e crescessem com Uhum. aquela situação, né? E ver, e partilhar, e orar junto, Uhum. né? Participar da vida de vocês, contribuir com vocês, né? De certa forma, daquilo que cada um poderia. Então, isso aqui não dá para esconder. Partilhe. Uhum. Quanto mais evidência nós damos Uhum. nas nossas deficiências, melhor nós nos tornamos. É o poder da vulnerabilidade. Uhum. Né? Há poder na nossa vulnerabilidade. Então, naquilo que eu sou vulnerável, eu não escondo, né? Eu não tenho mais acusação, mais condenação, mais julgamento, não tem nada. E de quebra a gente dá ajuda, E ensina ajuda outras os outros. pessoas, Então, né? imagina a pessoa olhar, né, pastor André, e falar assim: nossa, o pastor André tem dificuldade nessa área. Falou, não, ele é um ser humano igual eu. Uhum. Não, cara, que legal, eu posso ser igual o pastor André, eu posso crescer com ele. Não Aham. no sentido de comparação, mas de chegar aonde ele Uhum. já chegou, caminhar o que ele já caminhou. Falou, por aí, eu não sou o pior das pessoas, ele também tem defeito. O problema é quando a gente quer deixar de ser uma família rara, deixar de ser uma pessoa rara, para ser uma pessoa comum. Se for uma pessoa comum, eu não faço diferença nenhuma no mundo. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas elas querem esconder aquilo que são, né, ou aquilo que tem, no nosso caso da família rara aí, né, mas o maior problema é que isso, eu até costumo dizer que todo mundo vê, todo mundo Exatamente. sabe. Só que a gente, de alguma forma, a gente quer incubar isso na nossa mente. E para nós foi muito legal essa vivência, compartilhar com os amigos, né? Porque para nós, né, o Samuel ele foi e seria sempre um propósito de vida. Porque a gente aprendia, a gente, né, eu lembro que a doutora Daniela falou assim, olha, nunca aceite, né, um diagnóstico do Samuel, ele não tem nem idade para ser diagnosticado.
Então, quando ela girou essa chave, né, na nossa vida, isso foi muito importante. Isso, né, realmente mudou a nossa forma ali. Eu lembro que Samuel não tinha nem nascido. Ela Uhum. estava vendo só pelas ultrassonografias, né? E isso fez uma diferença, porque foi, não, peraí. Samuel ele é um presente, ele foi um milagre na nossa vida, ele era, né, a promessa de Deus né, e nos fez, pai. E isso tudo, quando a gente olhou, eu falei, nós vamos lutar, nós vamos avançar. E eu tinha certeza, né, que de alguma forma a gente estaria contribuindo, né? Nós não tínhamos nem pensado ainda em projeto, né? Tava lá na gestação ainda, né? Mas eu olhava e falei, Deus tem um propósito para isso, né? Deus, eu gosto muito do livro de Daniel, porque Daniel viveu o que viveu, tinha a sabedoria que tinha, foi colocado onde ele foi colocado por um propósito, beneficiar o povo de Deus. Uhum. Então, de alguma forma, né, quando você traz isso aqui para nós, eu gosto muito de Romanos 12:2, a nossa mente ela precisa ser transformada todos os dias, porque Deus ele sempre tem o melhor, a novidade de vida para nós. Quando a gente olha, eu olho uma criança hoje e falo, esse menino vai avançar. Eu lembro de um episódio na ACD, Ronaldo, muito, muito legal. Tinha um menininho pequenininho, né, numa cadeirinha de roda. E ele sempre tava lá no horário do Samuel. E o Samuel mexia com ele, mexia com o Samuel. Os dois ali era quase que a atração do dia que eles estavam juntos, né? E ele pegava essa cadeira de roda, ele acelerava, ficava lá na frente, dava um cavalo de pau. Eu falei, gente, esse menino vai cair. Falei, cadê a mãe desse menino? A mãe do menino, não põe a mão na roda, não. Freia com o pé. Ele fazia questão de colocar e vir. Então, assim, isso, né, mudou a nossa cosmovisão da vida, né? E eu gosto muito de sempre partilhar essas histórias, porque, né, talvez, né, você pai, você mãe, você tio, você, né, que tem vivido essa situação, mas não se permitiu ser transformado para enxergar o presente que você está vivendo. Eu quero te dizer que isso que o pastor Ronaldo trouxe para nós aqui faz todo sentido. Permita, né? Se permita até mudança, porque é muito melhor. Como ele disse aqui com muita propriedade, né? Mudar esses modelos mentais é vital da vida, Uhum. É. né? Transforma tudo, muda Aham, tudo. Eu não consigo mudar a vida do outro, mas eu consigo mudar a minha. uhum. Eu não consigo mudar a realidade do outro, mas eu consigo mudar a E minha. fica tudo mais fácil Fica tudo mais quando a gente fácil. tem que mudar a gente, é porque eu não posso mudar o pastor Ronaldo, né? O Ronaldo, ele tem as suas formas de crença, ele tem os seus modelos, né? E eu não vou conseguir abrir a cabeça dele e falar, vem cá, muda aqui. Mas eu consigo mudar a mim. Mas quando eu mudo, a minha chance de ajudar o outro a mudar É é muito muito maior. grande. Ok? Exatamente. Foi isso que Jesus fala ali, né, com os próprios discípulos ali. Ele falou: "Ó, eu tô trazendo o evangelho para vocês, que não é um evangelho para mudar o de lá. Somos nós. Exatamente. Somos nós que temos que mudar, somos nós que temos que crer, somos nós que temos que viver, né? Porque, para mim, uma coisa que é muito clara, Ronaldo, quando a gente não permite essa mudança, a gente não vive. A gente sobrevive. E sobreviver é um gasto de energia, de recurso tão grande, né? Quando a gente vê, a gente tá chegando, na idade que nós estamos, se a gente tá só sobrevivendo, a gente não viveu nada. Isso pra mim é muito frustrante. É, se a gente entende que tudo é energia, né? É Uhum, energia, eu preciso. A energia para fazer o mal é a mesma energia para fazer o bem. uhum. A energia para ficar triste é a energia para ficar alegre. Eu quero escolher onde que eu quero gastar energia. Se eu tenho um problema, eu posso gastar energia reclamando do problema, ou eu Aham, posso gastar energia resolvendo o problema. uhum, A gente escolhe. Entendeu? Se eu gastar energia resolvendo o problema, eu vou sair lá na frente. Se eu gastar reclamando, achando culpado, aham, acusando, eu não resolvi nada. Mas se eu falar assim, aconteceu o problema? Então vamos resolver. Como que eu posso ajudar a resolver? Se eu uhum, não puder resolver e nem ajudar, eu fico calado, fico no meu canto uhum. e pronto, tá tudo bem. Entendeu? Assim eu consigo ajudar e construir um mundo melhor. Você falando aí, eu lembrei quando a Bíblia fala assim que o cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte, né? Eu lembro de um episódio que a gente tava na gestação ainda, teve um dia que a gente orou, né? E orou e realmente acho que as nossas emoções estavam começando a ficar mais um pouco fortalecidas para aquilo que a gente iria, né, receber do Senhor, o presente nosso. Eu lembro que Deus ele falou muito claro, olha, essa luta não é de vocês, é minha. Apenas orem. Apenas mudem a lente a qual você está olhando, né? E eu lembro que isso, né, fortaleceu tanta gente na UTI, porque o Samuel ficou quase 3 meses na UTI, Ronaldo.
Quando ele saiu foi de 25 de fevereiro de 2021. Se você lembrar, foi a segunda onda da pandemia do Covid. Aí já tava batendo nos desespero, porque eles não queriam deixar eu entrar no hospital. Falei, nossa, a Mari vai ficar sozinha, o que eu vou fazer? Daí aquele negócio todo. E eu lembrava de muitas coisas, né, nessa caminhada, e uma delas é essa. A luta é minha. Então, muda você. Uhum. Muda a forma qual você enxerga. A gente é muito negativo, né? É. O ser humano ele é muito negativo, né? Ele tende a olhar, em vez de olhar o meio copo cheio, ele quer olhar o meio vazio, né? Porque o meio vazio dá para ele um direito de reclamar, de acusar, de apontar. Quando a gente abre mão desse direito, né, e adota, né, essa mentalidade que você trouxe para nós, tudo fica mais fácil. É. Você falou, cientificamente, Aham. o ser humano fica 80% do seu tempo no estado negativo Nossa, 80%. e 20% no estado positivo. Entendeu? Se o ser humano inverter isso, ele é uma potência. Aí quando Deus fala assim, tudo é possível ao que crê, Aham. é disso que Deus está falando. Uhum. Fica no 80% no estado positivo Uhum. e deixa 20%. Não vamos negar que elas existam. 20% no estado negativo. A gente escolhe isso. Aham. Eu escolho. Se deu algo errado, o culpado não é o André. Eu não tenho. Ah, quem foi que fez errado? Não, André, como nós vamos resolver isso? Como que eu posso te ajudar a resolver? Uhum. Entendeu? É pensar diferente. Como nós vamos construir as coisas. Não como que nós vamos culpar ou achar o defeito e tal. Não, como nós vamos resolver. Uhum. Se a gente gasta energia nisso, nós somos invencíveis, imbatíveis e tudo é possível ao que crê. Quando a gente usa a nossa bondade, a nossa alegria, a nossa simplicidade, a nossa humildade, né, Uhum. para fazer as coisas certas ou acertar mais do Uhum. que errar. Tudo é possível ao que crê. Nossa, 80%, né, negativo. É muito tempo, né, a Não, gente vivendo no o negativo. que, o por que Jesus queria destruir o povo no deserto? Porque o povo reclamava. Murmurava, reclamava, né? Mas Deus detesta isso. E ninguém progride. Uhum. Você não conhece nenhuma pessoa na face do mundo que progrediu reclamando. Uhum. Ele progrediu na hora que ele está trabalhando. Pode ser até uma pessoa que reclama muito, Uhum. mas ele só cresceu quando ele trabalhava. Agora, imagina se ele reclamasse menos e trabalhasse mais. Ele estaria num estado muito melhor, numa situação muito melhor, com a saúde muito melhor, com a mente melhor, com a fé melhor, tudo melhor. Eu falo que existe algumas fases, né? Vamos assim dizer que a gente tá que nem aquele uruca, né? Ó vida, ó céu, ó azar, né? Mas é importante, e eu vejo isso que foi uma chave que a gente virou na nossa vida, Ronaldo, porque a gente olhava pro Samuel, aos olhos dos outros, ele era especial porque ele tinha limitações. Aos nossos olhos, ele era especial porque era um presente de Deus e era o cumprimento de uma palavra de Deus para nós, que nós seríamos pais. Uhum. Então isso fez uma diferença, né? E eu lembro assim que, né, nas terapias, né, tanto que às vezes a gente tinha que exigir muito dele. Mais a Marina exigia, ia, ele chorava, ele não sei o quê, fazia a manha, porque já sabia fazer manha, né? Mas ele dava resultado sempre. E interessante, todas as vezes que ele internou, ficou algum período internado, ele regredia porque ele não tinha aquele estímulo da terapia. Mas chegou uma fase da vida dele que virou a chave e sempre ele estava dando resultado bom. Uhum. Sempre. E eu lembro assim que a gente gastava o nosso tempo, né, melhorando, né, o relacionamento, a qualidade de vida, o ambiente familiar, porque a gente olhava para ele e acreditava que ele poderia. E como ele alcançou o que ele alcançou, né? Eu não sei se você vai recordar, mas ele tinha um pré-diagnóstico da Edwards, né? A trissomia T18. A expectativa de vida, né? Da Edwards, vou até olhar para te falar para não falar errado. São 6 dias. 6 dias. 12 dias. Alguns casos raros, meses. Pouquíssimos que têm mais de ano. E Samuel foi. E o Samuel foi 1 ano e 8 meses, não teve a trissomia da Edwards, aí depois, talvez pode ser a Patal, que é uma mais agressiva, que é 2 dias e meio prognóstico de vida, e o Samuel não teve. E isso, né, me faz pensar, né, e faz, né, compartilhar com você que está nos assistindo aí, né, a importância da gente olhar com a lente correta.
da importância, isso como o Ronaldo trouxe para nós hoje aqui, né, da gente entender e despertar a nossa consciência que nós temos uma oportunidade dada por Deus para viver, né, momentos extraordinários aqui na Terra ainda, né? É verdade. Porque a nossa eternidade, ela não vai Aham, ser no futuro, ela é hoje. é hoje. Então, é para nós sermos felizes hoje. Uhum, O Senhor nos diz que nos dá vida e vida com abundância. aham, Então, vida com abundância não é ausência de problemas. uhum. Vida com abundância é fé. E os problemas, eles vão ser, na verdade, um degrau para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós, né? Exatamente. O propósito a qual nós vamos desenvolver. Se você perguntasse para mim, para Marina, em 2019, 18, se a gente poderia estar, né, trabalhando em famílias raras, fazendo um podcast, um canal, trabalhando toda, né, formação de uma ONG para dar esse apoio, eu não sabia nem como, para que lado que tem que a gente iria, como é que fazia, o que é ONG, como é que eu, né? E hoje a gente vê, né, um propósito sendo construído, né, a partir de algo que Deus nos deu, e a gente precisou de mudar a mentalidade, né? Se eu Uhum. tivesse aquela cabeça quadrada de 2018, 19, não poderia estar aqui, né, contribuindo, né, com cada família, tendo, né, grandes amigos sentando à mesa, a gente podendo abrir o coração, compartilhar, Uhum. né? Então isso é poderoso, né? Isso é transformador. É isso mesmo. Ronaldo, e você, né, para a gente ir caminhando aqui para o final, né, eu queria que você pudesse, né, em algumas palavras, deixar uma mensagem para esses, para falar o número certinho aqui, 13,12 milhões, talvez, de casas, de famílias que hoje teriam uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto na condição, né, que colocaram aí como especial. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, né? Não só uma mensagem de apoio, mas algo que, né, do seu coração para compartilhar com cada um. Aonde esse vídeo chegar, onde essa mensagem chegar, para que todos possam olhar e, como você trouxe para nós, um olhar diferente. É. Então, é o aceitar e acolher a sua situação de vida. Uhum, Porque, como você diz, à medida que eu aceito isso, eu posso modificar. Então, você é uma pessoa normal, a sua família é uma pessoa normal ou rara. Ou não existe famílias normais ou não existe famílias raras, né? Então, nós somos todos raros. Encare isso como uma normalidade, que exige de você outras atitudes que talvez outras famílias não têm, mas eles têm as atitudes nas casas deles. Então, aceite e acolha essa situação. Receba isso como uma dádiva, como um presente de Deus, que vai te transformar, que vai te ajudar a caminhar, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que transforma vidas, que ajuda as outras pessoas a transformar vidas. É um presente de Deus e uma grande lição que o Senhor está dando para a sua família. Nada é por acaso. É um presente de Deus. Não há nada embaixo do céu que não tenha um propósito de Deus. uhum, Então, é com essa situação que Deus está te levando a fazer o que você tem que fazer. E uhum. entenda que as pessoas que estão de fora, a importância delas é o quanto você se dedica. A opinião dos outros é o quanto você ouve, o quanto você se dedica a esse tipo de coisa. Você não tem que ouvir os outros, você tem que ouvir Deus, você tem que ouvir o seu coração, você tem que Uhum. ouvir a sua situação e você tem que ouvir as pessoas que estão dispostas a contribuir e ajudar. As que não estão, deixa passar, porque tenha misericórdia delas, porque elas também não têm o nível de consciência que você tem hoje com essa situação que está na sua família. Então, acolha, receba e aprenda e cresça e multiplique isso. Uhum. Tudo que você está aprendendo, como vocês fizeram, multiplique as suas histórias, as suas vivências, porque o que você está vivendo é o que outra poderá estar vivendo. As suas respostas podem ser respostas para o outro. A sua vida pode ser resposta para a vida do outro. Com certeza, o que você está vivendo é a resposta de oração para muitas pessoas que Uhum. estão vivendo uma situação semelhante. Então você vai gerar vida e fé na vida dos outros. É, muito forte. E eu creio exatamente isso. Você pode ser uma resposta para alguém que está sofrendo, passando por situações que você já viveu e venceu, né? E nós precisamos dar as mãos, né? Eu falava muito isso, a gente tinha um grupinho dos pais, assim, que estavam lá, toda essa situação, e eu sempre falando que eu lembrei, né, da primeira vez que
nós perdemos ali uma coleguinha, né? O Samuel perdeu uma coleguinha. E, e quanto que a gente precisou, né, se unir, se fortalecer para ajudar aquela família que tinha um sonho. Esse sonho foi interrompido ali, aprova o Senhor a levar essa criança, né? Mas a gente precisou, né, ser uma resposta para essa família. Uhum. Eu lembro que a gente foi para o hospital de madrugada, né? Foi lá para a porta. Então, assim, entenda, você que está nos ouvindo, você que está nessa situação, você que já venceu algumas fases do seu processo, seja uma resposta para alguém. O Ronaldo trouxe aqui muita propriedade. Te agradeço mais pelo bate-papo e eu quero te fazer um desafio. Né? Eu gostei muito quando a gente falou sobre essa questão dos modelos, né? A gente vinha bater um outro papo qualquer dia desse que a gente conseguir. Como que a gente pode mudar esses Uhum. modelos? Como que a gente pode dar esse outro significado para aquilo que a gente viveu e vai viver na vida de uma forma que a gente vai poder potencializar aquilo que Deus tem para nós? Ótimo. Tá marcado. Já Vamos deixo fazer. um tema para você, né, que tem muita propriedade aí no assunto para trazer para nós. Eu creio que vai ajudar muitas famílias, né, que ainda não tiveram essa transformação, essa condição. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Obrigado por a gente poder estar batendo esse papo, né? Como você mesmo disse, todos nós somos raros. E aí só reafirma, né, o slogan que eu acredito que é nós somos famílias raras. Obrigado, né, por compartilhar esse conteúdo riquíssimo. Eu creio que vai ajudar várias pessoas aí, né, que vão nos assistir para frente aí. Obrigado, um abraço e fiquem com Deus. E você, né, que está aí nos acompanhando, inscreva-se no canal, curta, né, o nosso podcast, o nosso episódio, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos no Instagram, exatamente. O Wendel lembrou aqui, ó, nosso Instagram, né? Você, né, vai ter aí Famílias Raras Podcast, você vai aí ter os conteúdos, ter aí, né, como o pastor Ronaldo trouxe para nós aqui com muita propriedade, pode ajudar você, pode ajudar outras pessoas, nos ajude a compartilhar e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Lembra do dado que eu te falei aqui? São 13,2 milhões de pessoas que estão em uma condição, né, é uma doença rara e há alguma limitação. E eu creio que, né, esse conteúdo vai poder ajudar, abençoar essa vida, vai ser um suporte para essa vida. Como o Ronaldo disse aqui, ajudar a mudar a lente a qual você está vendo a situação. Então, que você possa nos ajudar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.